Te dou 1 milhão se você me curar, disse o milionário à menina de 11 anos. Todo o jardim explodiu em gargalhadas. Ninguém imaginava que aquela criança guardava o segredo que viraria tudo de cabeça. Para baixo, posso fazer o senhor andar de novo? As palavras de Luna cortaram o ar do jardim das acácias como uma lâmina afiada. O silêncio durou apenas uma fração de segundo antes que gargalhadas irrompessem de todos os lados. Risonadas altas, cruéis, ensurdecedoras. Eduardo Mascarenhas, o empresário mais temido da cidade, sentado na sua cadeira de rodas italiana que custava mais que um carro popular, atirou a cabeça para trás e riu com tanta força que lágrimas se formaram nos seus olhos, não lágrimas de emoção, lágrimas de escárnio absoluto. Você pode fazer-me andar? Repetiu ele entre risos, limpando os olhos com um lenço de seda. Uma menina descalça, suja de terra, que vive da caridade alheia, e curar-me. À sua volta, dezenas de pessoas que se haviam reunido no jardim do orfanato para a suposta demonstração do Dom Rio, vizinhos curiosos, famílias que vinham buscar informações sobre a adoção. Até funcionários do lugar não conseguiam conter o riso. Diante da ousadia daquela criança, Luna, com apenas 11 anos, permanecia imóvel diante do homem na cadeira de rodas. Os pés descalços estavam sujos da terra do jardim, onde ela passara a manhã a cuidar das ervas medicinais. O seu vestido rosa desbotado tinha manchas e remendos que contavam histórias de anos a ser passado de criança a criança. Os seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo simples, com mechas rebeldes a escaparem e a caírem sobre os olhos. Mas eram os seus olhos que incomodavam, olhos que não deveriam existir numa criança, olhos que carregavam uma profundidade, uma compreensão, uma tristeza antiga que fazia os adultos desviarem o olhar. Patético, gritou um homem gordo de bigode da fileira de trás, batendo palmas. Esta é a tal curandeira. Milagrosa, melhor voltares para as tuas bonecas, menina. Alguém devia chamar a polícia. Vociferou uma mulher de óculos escuros. Isto é charlatanice. Estão a enganar pessoas desesperadas. Fraude, fraude. Outros começaram a cantar, transformando o jardim num circo de crueldade. Eduardo ergueu a mão, pedindo silêncio. Ayor, quando as gargalhadas diminuíram, inclinou-se para a frente na cadeira, o seu rosto ficando perigosamente próximo ao de Luna. O seu hálito cheirava uísque caro e raiva antiga. Sabe o que eu acho, garotinha? Sussurrou ele, alto o suficiente para todos ouvir. Acho que você e essa diretora do orfanato armaram um esquema muito inteligente. Espalham rumores de curas milagrosas, famílias desesperadas começam a fazer doações e vocês vivem à custa da esperança alheia. Genial, criminoso, mas genial. Não é assim, Dona Amélia? A diretora deu um passo à frente, o seu rastro, o enrugado vermelho de indignação e medo. Luna nunca pediu dinheiro a ninguém. As pessoas vêm porque querem, porque ela tem um dom de mentir. Eduardo cortou com um grito que fez ver as crianças mais novas começarem a chorar, de enganar tolos e ingênuos. Abriu a sua pasta de couro legítimo e retirou uma caneta dourada Montblanc, com movimentos teatrais, pegou num talão de cheques e começou a preencher. A multidão murmurava, tentando ver o que se passava muito bem. Pequena mentirosa, Eduardo terminou de escrever e ergueu o cheque no ar, visível para todos. Vamos acabar com esta farsa de uma vez por todas. Dou-te R$1 milhão. Suspiros coletivos ecoaram pelo jardim. R$1 milhão. Era mais dinheiro do que a maioria daquelas pessoas veria numa vida inteira. Se você me curar, terminou Eduardo, o seu sorriso, transformando-se em algo predatório. Se me fizer andar outra vez com as suas mãozinhas mágicas, aqui e agora, à frente de todos. O silêncio que se seguiu era diferente. Já não era zombaria. Era tensão, expectativa, medo. E quando falhar, continuou Eduardo, saboreando cada palavra como um predador saboreia o medo da sua presa. Quando for exposta como a fraude que é, quero que se ajoelhe aqui à frente de todos e admita que nunca curou ninguém, que tudo foi mentira, que é uma vigarista que manipula a fé de pessoas desesperadas. Senhor Mascarenhas, isto é desumano.
Dona Amélia tinha lágrimas nos olhos. Ela é uma criança. Não pode humilhá-la assim, uma crião. Saque finge ter poderes divinos. Eduardo não desviou os olhos de Luna. Então, aceita o desafio. R$1 milhão. Tudo o que o seu orfanato precisa. Comida para anos, reformas, educação, tudo. Atirou o checo. E ao chão, aos pés descalços de Luna. Mas só se me curar. Agora. Luna olhou para o papel no chão. As outras crianças do orfanato, as suas irmãs de coração, estavam espalhadas pelo jardim. A Carolina, que tinha asma e acordava todas as noites a tossir. O Mateias, que tinha problemas no coração e não podia correr como as outras crianças. A Beatriz, que era surda de um ouvido e sonhava conseguir um aparelho auditivo. R$1 milhão podia mudar a vida de todas elas. Mas Luna não se move. Simplesmente ergueu os olhos e encarou Eduardo Mascarenhas com aquela serenidade perturbadora. Eu não curo ninguém. A multidão explodiu novamente. Gritos, risos, insultos. Estão a ver? Estão a ver? Ela admitiu. Fraude. Eu sabia. Alguém chame a polícia. Eduardo sorriu. Vitorioso. Finalmente, um pouco de honestidade. Então, admite que eu não curo ninguém, repetiu Luna. A sua voz infantil, de repente, pareceu muito mais velha, porque a cura não vem de mim, vem da pessoa. Eu só ajudou-as a lembrarem-se que ainda podem escolher. Bobagem filosófica, cuspiu Eduardo. Palavras bonitas para disfarçar uma mentira feia. O senhor pode andar? Luna disse. E zero. Não era uma pergunta, era uma afirmação, uma certeza absoluta que fez o sorriso de Eduardo vacilar. Não posso. Os médicos disseram que a minha lesão na coluna é irreversível. Lesão completa aí. MT-12. Nenhuma sensibilidade, nenhum movimento abaixo da cintura. Eu sei mais sobre a minha condição do que você jamais saberá sobre qualquer coisa. Criança, os médicos falaram sobre o seu corpo. Luna deu um passo mais perto e Eduardo sentiu algo estranho no peito. Não era medo, exatamente, era inquietação. Mas não falaram sobre o seu coração. O meu coração funciona perfeitamente. Obrigado. Não, este coração. Luna apontou para o peito de Eduardo. O outro, o que você trancou há 3 anos, no dia do acidente. O mundo parou. Eduardo ficou completamente imóvel. O seu rosto, que segundos antes exibiu um sorriso cruel, estava agora petrificado. As cores drenaram das suas faces como água a ser sugada por um ralo. Como se atreve? Sussurrou ele, a sua voz. Perdendo toda a força, o senhor estava a conduzir, Luna. Continuou, e agora havia lágrimas nos seus olhos. Lágrimas que escorriam livremente, deixando trilhas limpas no seu rosto sujo de terra. Estava ao telefone a falar de negócios, a discutir, a gritar, tão focado em ganhar dinheiro que não viu o caminhão. Cale-se. Eduardo rugiu, mas a voz saiu quebrada. Não sabe nada. O seu filho estava no banco de trás. Luna não parou, mesmo com Eduardo a tremer de raiva diante dela. O Bruno, ele tinha 8 anos. Estava a voltar do treino de futebol, usava a camisola da equipa, a número 7. Eduardo começou a tremer, não de raiva, mas de algo muito pior, de reconhecimento, de terror absoluto diante do impossível. Como sabe o nome dele? Como sabe da camisola? A sua voz era quase inaudível. Agora a multidão silenciara completamente. Já não havia risos, já não havia zombaria, apenas um silêncio pesado, sufocante, enquanto testemunhavam algo que não conseguia ele compreender. Dona Amélia tinha as mãos sobre a boca, os olhos arregalados. Agnaldo, o motorista de Eduardo, que permanecera ao lado da limusine, deu um passo na direção do patrão, o seu próprio rosto pálido de choque. Ele estava animado porque a equipa tinha ganho o jogo. Luna continuou, a voz embargada pelas lágrimas que não paravam de cair. Estava a contar-lhe sobre o golo que fez. Mas o senhor não estava a ouvir. Estava a gritar ao telefone sobre um contrato que ia perder, e depois houve o estrondo, o impacto, e depois o silêncio. Pare, por favor, pare. Eduardo o implorou. E, pela primeira vez em 3 anos, lágrimas começaram a brotar dos seus olhos.
lágrimas que ele jurara nunca mais derramar. Como sabe estas coisas? Como? Porque o seu filho me contou, a declaras. Ao caiu como uma bomba atômica, Eduardo ficou completamente paralisado. O seu cérebro recusava-se a processar aquelas palavras. A multidão ao redor começou a murmurar nervosamente. Algumas pessoas fizeram um sinal da cruz, outras recuaram como se tivessem visto algo profano. Você está a dizer que Eduardo não conseguiu terminar a frase. Eu vejo os que partiram. Às vezes, Luna disse simplesmente, limpando as próprias lágrimas com as costas da mão suja. Não todos, só os que têm mensagens importantes. Os que estão presos porque alguém que amam não consegue de seguir em frente. Isto é impossível. Isto é. Eduardo estava a hiperventilar. Você investigou a minha vida, leu nos jornais. É um truque cruel. Os jornais não sabiam da camisola, retorquiu Lu. Na suavemente, ou sobre o golo que ele fez naquele dia. Ou a última coisa que ele tentou dizer-lhe antes do impacto. Eduardo tremia tão violentamente que a cadeira de rodas vibrava. O quê? O que ele tentou dizer? Luna aproximou-se ainda mais. Ajoelhando-se diante da cadeira de rodas, ela segurou as mãos de Eduardo. As suas mãos pequenas e sujas envolveram as mãos grandes e êmulas do empresário. A morte, pai, Eduardo desmoronou. Um som que nenhum ser humano devia ser capaz de fazer rasgou-lhe a garganta. Era dor pura, solidificada, transformada em som. Caiu para frente. As mãos a agarraram em Luna como se ela fosse a única coisa a impedi-lo de se afogar num oceano de culpa. Eu matei o meu filho, gritou ele, o corpo inteiro a sacudir com soluços que vinham de um lugar tão profundo que parecia arrancar pedaços da sua alma. Matei o meu próprio filho por causa de dinheiro. A multidão estava em choque absoluto. Pessoas choravam abertamente, algumas abraçavam-se, outras simplesmente ficavam paralisadas. A testemunhar o desmoronamento completo de um homem que todos conheciam como incapaz de emoções. Quando acordei no hospital, Eduardo Conte. E entre soluços, a voz quebrada e crua. Quando me disseram que ele não tinha sobrevivido, que eu tinha saído com apenas lesões na coluna, mas que o meu filho, o meu pequeno Bruno, não conseguiu continuar, apenas chorou. Agarrado a uma menina que mal conhecia, derramando 3 anos de culpa, dor e ódio por si mesmo, Luna segurou a cabeça dele contra o seu pequeno ombro, os seus próprios olhos a transbordar. Ele não está zangado com o senhor, deveria estar, gritou Eduardo. Eu mereço o ódio dele, mereço estar preso a esta cadeira. É a minha punição, não é punição, disse Luna suavemente. As suas mãos pequenas a acariciarem os cabelos grisalhos de Eduardo. É uma escolha. O senhor escolheu ficar preso porque acredita que merece sofrer. Mas o Bruno não quer que o senhor sofra. Como pode saber o que ele quer? Porque ele está aqui. Luna olhou para um ponto ao lado da cadeira de rodas. Para todos os alvos, não havia nada ali. Mas Luna via. Ele está sempre aqui, a tentar dizer-lhe que está tudo bem, que ele o perdoa, que ele só quer que o senhor seja feliz outra vez. Eduardo olhou para onde ele. Luna estava a olhar. Não viu nada, mas sentiu, pela primeira vez em 3 anos, sentiu uma presença que era simultaneamente familiar e impossível. Uma sensação de calor, de amor incondicional, de perdão que ele não sabia que precisava. Bruno, sussurrou ele para o ar. Meu menino, sinto tanto. Ele sabe. Luna sorriu através das lágrimas. E ele quer que o senhor saiba que o viu. Das as vezes que o senhor visitou a campo à chuva, todas as noites que o senhor não conseguiu dormir, todas as lágrimas que derramou quando achava que ninguém estava a ver. Ele viu tudo e ele quer que o senhor se perdoe. Eu não posso, não consigo. Eduardo abanou a cabeça desesperadamente. Ainda não, Luna concordou, mas pode começar a tentar. E o primeiro passo é escolher libertar-se desta cadeira. Ir à cadeira não é uma escolha, é um facto médico. O corpo está na cadeira. Luna colocou a mão sobre o coração de Eduardo. Mas é aqui que o senhor realmente está preso. E esta prisão, o senhor pode abrir. Eduardo olhou nos olhos da menina. Olhos que, de alguma forma,
conheciam a sua dor mais profunda, que, de alguma forma, carregavam mensagens de um filho que ele perdera. De alguma forma, viam através de todas as camadas de raiva e ódio que ele construíra à sua volta. Eu quero acreditar em você, sussurrou ele. Deus, como eu quero acreditar. Mas tenho tanto medo de andar, de me perdoar, porque se eu me perdoar, se eu deixar a culpa ir embora, então tenho que aceitar que ele se foi. A sério, eu não sei se consigo viver nesse mundo. Luna apertou a mão dele, mas ele quer que o senhor viva. Não apenas resistir, não apenas sobreviver carregando dor, mas que viva, que seja feliz, que ame outra vez, que seja o pai de que ele se lembrava antes do acidente. O pai que jogava a bola com ele aos fins de semana, que fazia panquecas ao pequeno almoço, que ria. Eu não sei se ainda sou capaz de ser essa pessoa. Não hoje. Luna admitiu, mas talvez amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês. A porta não se abre de uma vez, mas cada dia que o senhor escolhe tentar, ela abre-se um pouco mais. Eduardo ficou em silêncio por longos momentos. À sua volta, a multidão esperava, mal respirando, a testemunhar algo que transcendia qualquer explicação racional. Finalmente, afastou-se de Luna, limpando o rosto com as mãos. Os olhos estavam vermelhos e inchados. O rosto estava manchado de lágrimas, mas havia algo diferente nele. Uma pequena luz que não estivera lá antes pegou no cheque que atirara ao chão. Olhou para o valor, R$1 milhão. Dinheiro que oferecera como instrumento de humilhação. Você não me curou, disse ele, a voz rouca. Eu sei, ainda não pôs. Só andar, eu sei. Ainda carrego a culpa, eu sei. Mas, Eduardo estendeu o cheque à Luna, pressionando na sua mão pequena, pela primeira vez em 3 anos. Eu quero tentar, perdoa. Rime, quero tentar viver outra vez. Quero tentar honrar a memória do meu filho, sendo o homem que ele merecia ter como pai. Engoliu em seco, as palavras seguintes saindo com dificuldade. Isso vale muito mais do que R$1 milhão. A multidão explodiu, não em risos, desta vez em aplausos, em lágrimas, em testemunho de algo que nenhum deles jamais esqueceria. Eduardo fez a cadeira girar, começando a afastar-se na direção da limusine, mas parou a meio do caminho e olhou para trás. Luna, é esse o seu nome? Sim, senhor, eu vou voltar, disse ele com convicção. Não sei quando, mas vou voltar. E quando voltar, vou andar até si. Prometo, eu acredito no senhor. Luna sorriu. Eduardo assentiu e então seguiu até o carro. Aguinaldo ajudou-o a entrar, mas antes de fechar a porta, o motorista olhou para Luna com olhos cheios de lágrimas. Obrigado, disse simplesmente. Trabalho para ele há 15 anos e hoje foi a primeira vez que vi o homem que ele era antes do acidente. Obrigado por lhe devolver um pedaço. A limusine partiu, levantando poeira que brilhava dourada sob o sol da tarde. Luna permaneceu no jardim, cercada pelas outras crianças que correram para abraçar. Dona Amélia ajoelhou-se ao lado dela, segurando o seu rosto com mãos trêmulas. Luna, o que você fez? Apenas disse a verdade. Dona Amélia, a verdade sempre dói antes de curar. Mas como você sabia sobre o filho dele? Como sabia da camisola? Do golo? Luna olhou para o ponto vazio, ao lado de Dona Amélia, para o menino que só ela podia ver. O menino, com a camisola de futebol número 7. O menino que sorria com alívio porque, finalmente, a sua mensagem fora entregue, porque ele me contou. Luna disse simplesmente, e agora ele pode descansar. Na Amélia seguiu o olhar de Luna, não viu nada, apenas sentiu um arrepio, uma presença, algo que a sua mente racional não podia explicar, mas que o seu coração reconhecia como real. Naquela noite, enquanto as outras crianças dormiam, Luna ficou acordada a olhar pela janela. O cheque de R$1 milhão estava sobre a mesa de Dona Amélia, que chorara de gratidão, alívio, mas Luna não pensava no dinheiro. Pensava em Eduardo Mascarenhas, na sua dor, na sua jornada, na sua promessa de voltar. Ela não sabia ainda que aquela promessa mudaria não apenas a vida dele, mas a dela também.
o que Luna não podia ver. O que ninguém podia ver era o carro escuro estacionado do outro lado da rua. Dentro dele, um homem de fato ajustava uma câmera de longo alcance, revendo as centenas de fotos que tirara durante toda a cena no jardim. Sorriu, um sorriso frio, calculista, perfeito, murmurou para si mesmo, ligando a câmera ao portátil: isto vai render uma fortuna. No outro ponto da cidade, num escritório luxuoso, um telefone tocou. Fale, atendeu uma voz feminina. Temos algo sobre o Eduardo Mascarenhas, disse o homem do carro. Algo grande foi visto. A chorar em público, a confessar sobre o acidente do filho, a transferir R$1 milhão para um orfanato, tudo documentado. Houve uma pausa do outro lado da linha, quando a mulher falou novamente. Havia satisfação na sua voz. Perfeito. O Eduardo está finalmente a mostrar fraqueza, e pessoas fracas perdem empresas. Prepare tudo. É hora de atacar. A chamada terminou. Forças que nenhum deles conhecia já estavam em movimento e Luna, sem saber, tornara-se a peça central num jogo muito maior do que curar corações partidos. Um jogo que envolveria dinheiro, poder, vingança e segredos que estavam enterrados há muito mais do que 3 anos. A guerra apenas começara. A notícia explodiu como uma bomba. Menos de 24 horas depois da cena no Jardim das Acácias, o rosto de Eduardo Mascarenhas estava em todos os jornais, em todos os ecrãs, em todas as conversas. Empresário bilionário doa milhão ao orfanato após encontro com menina milagrosa, gritavam as manchetes. Mas as fotos contavam uma história diferente. Uma história muito mais crua. Eduardo Mascarenhas a chorar. Eduardo Mascarenhas vulnerável. Eduardo Mascarenhas quebrado para um homem que construiu o seu império sobre a imagem de força. Implacável, aquelas fotos eram mais devastadoras do que qualquer perda financeira. Na cobertura do seu apartamento de luxo, Eduardo estava diante de uma parede inteira de vidro que dava para a cidade. Não dormira, não comera, apenas ficara ali, a olhar para o amanhecer a colorir o céu, a sentir algo que não sentia. 3 anos, esperança e terror, porque esperança significava que teria de tentar, e tentar significava que podia falhar, e falhar significava que teria de enfrentar a verdade que passara 3 anos a evitar, que talvez, apenas talvez, ele realmente merecesse continuar preso. Àquela cadeira, o interfone tocou, tirando dos seus pensamentos: Senhor Mascarenhas, a senhora Valentina Cortes está aqui. Diz que é urgente. A voz do porteiro soava nervosa. Eduardo sentiu estômago revirar. Valentina Cortes, a sua sócia de negócios, a mulher que ficara ao seu lado quando todos os outros o abandonaram após o acidente, a única pessoa em quem ainda confiava. Mande-a subir. Minutos depois, Valentina entrou no apartamento como um furacão. Era uma mulher de 40 e poucos anos, elegante como uma L. Amenafiada, com cabelos pretos presos num coque perfeito e olhos que não perdoavam erros. Estava vestida com um fato que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Atirou uma pilha de jornais sobre a mesa de centro de mármore. O que raio foi aquilo ontem? A sua voz estava gelada. Valentina, eu e você chorou em público, à frente de câmara. À frente de repórteres, começou a andar de um lado para o outro. Os saltos a repicarem no chão como tiros. Você confessou detalhes sobre o acidente do Bruno que nunca tinham sido divulgados. Você deu R$1 milhão a um orfanato sem consultar ninguém. Não preciso de consultar ninguém para usar o meu próprio dinheiro. Não é sobre o dinheiro, gritou Valentina, fazendo Eduardo pestanejar surpreso. Ela nunca gritava. É sobre imagem, é sobre poder, é sobre manter a postura que nos mantém no topo. Aproximou-se da cadeira de rodas, abaixando-se para ficar à altura dos olhos dele. Eduardo, você sabe quantos inimigos temos? Quantas pessoas estão à espera de um sinal de fraqueza para atacar? Quantos contratos dependem de você ser visto como implacável? Talvez eu esteja cansado de ser implacável. Valentina ficou paralisada. O quê? Talvez eu esteja cansado de viver como um predador, de destruir para construir, de ver inimigos em todo o lado.
E Eduardo olhou para as próprias mãos. Aquela menina. Aluna, ela disse coisas que ela sabia, coisas que ninguém poderia saber. Ela investigou. É um truque antigo de Charlotte. Pois, ela sabia da camisola do Bruno, a número 7. Ninguém. Valentina ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz estava mais suave, mas ainda carregada de urgência. Eduardo, eu entendo que está a sofrer. Sempre soube. Mas este não é o momento para demonstrar fraqueza. Os acionistas da corporação Mascarenhas estão nervosos. Já recebi 3 chamadas esta manhã de membros do conselho a quererem reunião de emergência. Deixe-os querer. Eduardo. Valentina agarrou os braços da cadeira de rodas. Ouça o que estou a dizer. Arrumo. Diz que outros investidores estão a tentar comprar ações, que estão a montar uma coligação para o tirar da presidência da própria empresa que você construiu. Eduardo finalmente olhou para ela, realmente olhou, e viu algo nos seus olhos que nunca vira. Antes medo, porque está com tanto medo, Valentina, porque se você cair, eu caio com você. Tudo o que construímos, os nossos planos, tudo vai desmoronar. Os nossos planos. Eduardo franziu o sobrolho. Que planos? Valentina percebeu o erro. Afastou-se rapidamente, alisando o fato. Os planos de expansão da empresa, as aquisições que estamos a negociar. Você sabe. Mas Eduardo não sabia. E, pela primeira vez em muito tempo, o seu instinto de empresário, aquele que o levara ao topo, começou a despertar. Havia algo errado, algo que Valentina não estava a dizer. Quem está a tentar comprar as ações, isso não importa agora. Quem? Eduardo ergueu a voz, fazendo Valentina dar um passo atrás. Ela hesitou, depois suspirou. Cristiano Bittenker. O nome caiu como um raio. Cristiano Bittenker, o rival de Eduardo. O homem que tentara destruir a sua empresa anos atrás e falhara. O homem que jurara vingança. O homem que Cristiano estava no caminhão. Eduardo sussurrou. A revelação a atingi-lo como um soco. No caminhão que bateu em mim, ele estava a conduzir o caminhão. Eduardo, isso nunca foi provado. A investigação concluiu que foi um acidente porque ele pagou testemunhas, pagou policias, pagou juízes. Eduardo sentiu a raiva antiga voltar, mas agora mistura ele com algo novo, clareza, e agora está a usar a minha demonstração de emoção como desculpa para me tirar da empresa, para finalizar o que começou há 3 anos atrás. Valente. Não respondeu, e o seu silêncio era mais revelador do que qualquer palavra. Você sabia? Disse Eduardo, e não era uma pergunta. Você sabia que o Cristiano estava por trás do acidente e nunca me contou. Eu não tinha provas, e você estava tão quebrado, tão perdido na culpa. Achei que contar só pioraria as coisas. Não era sua decisão a tomar. Eduardo bateu as mãos nos braços da cadeira com tanta força que a estrutura tremeu. O meu filho morreu e você escondeu. Que foi assassinato. Não temos provas de que foi intencional. Pode ter sido realmente um acidente. No que acredita, Valentina? Eduardo rosnou, em coincidências, que o meu maior rival, por acaso, estava a conduzir o caminhão que matou o meu filho e me prendeu nesta cadeira. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto normalmente impassível de Valentina. Eu queria protegê-lo. Você já estava destruído? Se soubesse que fora proposital ter-se-ia consumido em vingança, e talvez isso fosse meio do que me consumir em culpa, Eduardo gritou, a voz a ecoar pelas paredes de vidro. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Valentina chorava silenciosamente, as mãos a tremer. Eduardo respirava pesadamente, a tentar controlar a tempestade de emoções dentro dele. Saia, disse ele finalmente, a voz fria como gelo. Eduardo, por favor, saia do meu apartamento. Valentina pegou na sua mala com mãos trêmulas e caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Eu fiz o que achei melhor e ainda acho que voltar àquele orfanato, procurar aquela menina, acreditar em contos de fadas sobre cura vai destruí-lo de vez. Mas se é isso que quer, enxugou as lágrimas com as costas da mão, eu ainda estarei aqui quando precisar de M. Ainda a porta fechou-se com um clique suave.
Eduardo ficou sozinho no seu apartamento, luxuoso, rodeado por móveis caros e uma vista que valia milhões, sentindo-se mais pobre do que nunca do outro lado da cidade, no jardim. M das Acácias, Luna vivia o seu próprio turbilhão. O orfanato fora invadido por repórteres curiosos e pessoas desesperadas. Todos queriam ver a menina milagrosa, todos queriam ser curados, todos queriam um pedaço de algo que não entendiam. Dona Amélia chamara a polícia 3 vezes naquela manhã. Luna estava escondida no sótão do orfanato, um lugar pequeno e empoeirado onde ninguém geralmente ia. Segurava nos braços uma caixa velha de sapatos. Dentro dela estavam as únicas coisas que possuía da sua mão: uma foto desbotada, um colar simples e uma carta. A carta que nunca a tivera coragem de abrir estava selada com cera vermelha. O papel amarelado pelo tempo, no envelope, escritas em caligrafia elegante, apenas 4 palavras: para Luna, quando estiver pronta, a sua M. Mãe deixara aquela carta há 9 anos, pouco antes de morrer. Dona Amélia guardara, dizendo que Luna poderia abrir quando sentisse que era hora, mas Luna nunca se sentira pronta. Tinha medo do que a carta poderia dizer, medo de descobrir que a sua mãe estava desiludida com ela, medo de palavras finais a que não poderia responder. Mas agora, após o encontro com Eduardo, após conectar um pai morto com o seu filho vivo, algo dentro dela mudara. Com mãos a tremer, Luna quebrou o selo. A carta estava escrita nos 2 lados de uma única folha, a caligrafia da sua mãe, tão familiar que fez o seu coração doer. Minha querida Luna, se está a ler isto, significa que eu parto, significa que está a crescer sem a sua mamão e o meu coração parte-se. Pode pensar nisso, mas preciso de lhe contar a verdade, uma verdade que carreguei por muito tempo e que você merece conhecer. Você não é como as outras crianças, minha pequena. Nunca foi desde que era bebê. Você via coisas, apontava para lugares vazios e sorria. Falava com pessoas que não estavam ali. Eu pensava que era imaginação infantil, até aquele dia no HUSP e cair ponto asterisco, asterisco você tinha. E há 4 anos, estávamos a visitar a sua avó, que estava muito doente. Você segurou a mão dela e disse: não precisa ter medo, avó. O avô está à espera do outro lado. Ele disse que tem um jardim cheio de rosas para si. A sua avó morreu naquela noite, com um sorriso no rosto. E eu soube, então, que você tinha o dom que corre na nossa família, o dom de conectar os mundos, de trazer mensagens dos que partiram para os que ficaram. A minha bisavó tinha esse dom. A minha avó também. Elas foram perseguidas por isso, chamadas de bruxas, de charlatãs, por isso. A minha mãe nunca me contou, até eu começar a ver também. E agora você, Luna, minha filha amada, este dom é um presente e uma maldição. Você vai ajudar muitas pessoas, vai trazer paz a corações partidos, vai conectar almas que a morte tentou separar, mas também vai sofrer. As pessoas vão usar-te, vão acusar-te, vão temer-te, e você vai carregar o peso das dores de todos os que procurar ajudar. Por isso, pessoal, use o seu dom com sabedoria. Nunca por dinheiro, nunca por fama, apenas quando sentir no seu coração que é certo. E lembre-se sempre, você não cura, apenas portas. O poder de cura está dentro de cada pessoa. Você só as ajuda a encontrar. Quando eu partir, vou observá-la, vou estar sempre consigo. E um dia, quando precisar muito, vou encontrar uma forma de a fazer saber que estou bem. Amo-a mais do que as estrelas no céu, para sempre, a sua mamã celeste. Luna não percebeu quando câmbio. Sou a chorar. As lágrimas caíam sobre o papel, manchando algumas palavras. Mas ela não conseguia parar de ler e reler. A sua mãe sabia, sempre soube, e não apenas sabia, mas entendia. Mamão. Luna sussurrou para o vazio: tenho saudades suas todos os dias. Foi então que sentiu uma presença quente, familiar, a envolvê-la como um abraço. O ar do sótão ficou mais leve. Uma luz dourada começou a brilhar no canto mais escuro. E ali, pela primeira vez em 5 anos, Luna viu a sua mãe, não como um fantasma assustador, mas como uma presença luminosa, radiante, real, celeste. Estava tão ele. Ainda como Luna se lembrava,
cabelos longos e castanhos, olhos gentes, um sorriso que aquecia a alma. Estava envolta numa luz que não tinha fonte, a usar o mesmo vestido que Luna lembrava de haver usar nas mães. Antes de domingo, mamão, Luna levantou-se cambaleante. Deixando a carta cair, Celeste colocou um dedo sobre os lábios, sorrindo. Não falou, mas Luna ouviu a sua voz, no coração, não, com os ouvidos, com a alma. Minha pequena cresceu tanto, e tão corajosa. Eu queria que estivesse aqui. Preciso de si. Eu sempre estive aqui, meu amor, em cada lágrima que enxugou das outras. As crianças, em cada vez que consolou alguém, em cada momento que escolheu ser gentil, quando seria mais fácil ser cruel. Estou em cada parte boa de si. O que faço, mamão? As pessoas querem que eu as cure, mas eu não sei como. Apenas sinto coisas, vejo coisas. Não sei controlar. Você não precisa controlar, Luna. Precisa confiar. O dom não vem de você, vem através de você. Vok. É apenas o canal ponto asterisco. Estou com medo, eu sei, mas o medo faz parte de ser corajoso. Corajoso não é quem não tem medo, é quem ainda apesar dele. Celeste aproximou-se e, embora fosse apenas luz e presença, Luna sentiu o calor de um abraço, sentiu o amor incondicional de uma mãe que atravessara mundos para confortar a sua filha, o homem que conheceu ontem. O Eduardo, ele é importante, não apenas para Khan, a dele, mas para você também. Há uma ligação entre vocês que vai além do que consegue ver agora. Que ligação? Isso você descobrirá no tempo certo, mas saiba que ele não veio aqui. É se por acaso. Nada é acaso, minha pequena. Tudo tem um propósito. Vou vê-lo outra vez. Vezes vá, mais cedo do que imagina. E quando vir, precisará ser forte, porque há pessoas a tentar mago. Halo, pessoas que escondem segredos terríveis. Que segredos? Mas a luz começou a diminuir, a presença começou a dissipar-se. Confie no seu coração, Luna, e lembre-se, você nunca está sozinha. Amor para sempre, não vá. Por favor, não vá, Luna gritou, estendendo as mãos, mas Celeste já desaparecera, deixando apenas uma sensação de paz e o perfume de lavanda que ela sempre usara. Luna caiu de joelhos no chão empoeirado do sótão, a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação, de finalmente ter visto a sua mãe outra vez, de ter recebido a confirmação de que o seu dom era real, era dela, era parte de uma linhagem de mulheres fortes. A batida urgente na porta do sótão tirou do transe. Luna, Luna, era a voz da Carolina, uma das meninas mais velhas do orfanato. Precisa de descer. É o homem da cadeira de rodas. Ele voltou. Luna limpou as lágrimas rapidamente e desceu a escada estreita. Quando chegou ao piso Prink, e pau, viu através da janela a limusine preta estacionada, novamente em frente ao portão. Mas havia algo diferente desta vez. Eduardo não estava na cadeira de rodas, estava apoiado numa bengala, de pé, do lado de fora do carro, as pernas a tremer com esforço, mas de pé. Luna correu para a porta. O seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Dona Amélia teme ou segurá-la, mas ela escapou, correndo pelo jardim até Eduardo. Quando parou diante dele, os seus olhos encontraram-se. Havia lágrimas nos olhos de ambos. Você voltou? Luna sussurrou. Eu prometi. Eduardo respondeu, a voz rouca de eu consegui dar 3 passos esta manhã. Apenas 3, mas foram 3 passos que os médicos disseram ser impossíveis. Você está a escolher libertar-se. Estou a tentar. Ele respirou fundo. Mas vim aqui por outro motivo, Luna. Você está em perigo. O quê? Há pessoas que não querem que eu melhore. Pessoas que beneficiam da minha fraqueza. E agora essas pessoas estão a fazer perguntas sobre você, sobre o seu dom, sobre como você poderia ser usada. Luna sentiu um calafrio. A minha mãe avisou-me. Ela disse que o senhor também estava em perigo. Eduardo pestanejou. Sua mãe, ela veio até mim há poucos minutos. Disse que há pessoas a tentar magoá-lo, que escondem segredos terríveis. Eduardo ficou pálido. Luna, eu descobri hoje que o acidente que matou o meu filho não foi acidente, foi proposital.
e o homem responsável está a tentar tirar-me da minha própria empresa, as peças começaram a encaixar-se na mente de Luna. A sua mãe dissera que havia uma ligação entre ela e uma ligação além do óbvio. Nós precisamos um do outro, disse ela com certeza. Você precisa de mim para se curar. Eu preciso de si para me proteger. Então, vamos proteger-nos juntos. Eduardo estendeu a mão. Luna segurou a mão grande e trêmula com a sua pequena mão suja de terra. Foi então que os tiros começaram. As primeiras balas acertaram no chão entre eles, levantando terra e pedras. Luna gritou. Eduardo o puxou para trás do carro, o seu corpo a cair pesadamente no chão, porque as pernas ainda não eram fortes o suficiente. Aguinaldo, o motorista, sacou de uma arma que Luna não sabia que ele tinha. Gritando no rádio por reforços, Dona Amélia berrava no jardim a tentar fazer todas as crianças entrarem no edifício. Mais tiros, vidros a estilhaçar-se, gritos por todos os lados. Eduardo cobriu Luna com o seu próprio corpo, protegendo-a enquanto as balas uniam sobre eles. Não saia daqui, gritou ele. Não importa o que aconteça. Luna estava a tremer, a chorar, mas algo dentro dela acalmou-se. Ela colocou as mãos sobre o peito de Eduardo, fechou os olhos. Essie orou como nunca orara antes. Os tiros pararam tão abruptamente como começaram. Sirenes de polícia podiam ouvir-se ao longe. Quem quer que estivesse a disparar fugira. Eduardo olhou para baixo, para a menina nos seus braços. Está bem? Está magoada? Estou bem, Luna sussurrou. Você protegeu-me, como um pai deveria. Eduardo respondeu, e então percebeu o peso daquelas palavras. Lágrimas começaram a escorrer-lhe pelo rosto. Como eu devia ter protegido Bruno. Você está a protegê-lo agora. Luna colocou a mão no rosto dele. Está a escolher ser o pai de que ele se lembrava, o homem que ele amava. Eduardo abraçou-a com força, e ali, no chão, cercados por vidro partido e perigo, duas almas partidas encontraram um pouco de cura uma na outra. Mas o que nenhum deles viu foi o homem num prédio próximo, a baixar o seu rifle de precisão, a falar no auscultador, alvo não neutralizado, mantenho vigilância. Do outro lado da linha, uma voz feminina respondeu, entendido, mantenha a posição. A próxima tentativa será definitiva, e desta vez a menina também precisa de ser eliminada. Ela sabe demais. A chamada cortou. A guerra não terminara, apenas começara, e o preço que ambos pagariam seria muito maior do que imaginavam. A esquadra estava cheia quando Eduardo e Luna chegaram, escoltados por 4 viaturas. Flashes de câmaras explodiam por todos os lados. Repórteres gritavam, perguntas que se misturavam num barulho ensurdecedor. Senhor Mascarenhas, é verdade que foi um atentado? A menina é sua filha secreta. Quem quer matá-lo? Eduardo manteve Luna escondida contra o seu peito, protegendo-a das câmaras, enquanto Aguinaldo abria caminho à força. As pernas tremiam perigosamente a cada passo. A bengala aí escorregar no chão molhado de chuva, mas ele recusava-se a voltar para a cadeira de rodas que os policias trouxeram. Não, dissera com firmeza. Andei até aqui, vou andar até lá de... Entrou, dentro da esquadra, um homem esperava-os, alto, magro, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam ver através das pessoas. O delegado-chefe Maurício Tavares era conhecido por resolver os casos mais impossíveis da cidade. Senhor Mascarenhas, estendeu a mão. Sinto muito pelo que aconteceu. A minha equipe já está a investigar. Eduardo não apertou a mão. Não foi aleatório. Alguém quer me morto e agora está a ameaçar uma criança. Entendo. Por isso, preciso que me conte tudo. Desde o início, Maurício olhou para Luna. Você deve ser a Luna, a menina de que toda a gente fala. Luna meio timidamente, ainda agarrada ao braço de Eduardo. Foi então que a porta da esquadra se abriu com força e um homem entrou como um furacão. Era jovem, talvez 30 anos, com roupas surradas e olhos desesperados. O rosto estava coberto de lágrimas e o corpo tremia. Onde ela está? Onde está a minha filha? Luna ficou paralisada. Aquela voz, ela conhecia aquela voz de algum lugar profundo na sua memória. Um lugar que enterrara há muito tempo. O homem viu-a e congelou.
os olhos arregalaram-se, a boca abriu-se em choque silencioso. Luna, ele sussurrou, como cistido. Esse haver um fantasma. Minha Luna, quem é você? Eduardo deu um passo à frente, colocando-se entre o homem e a menina. Eu sou Pedro Martins, disse o homem, lágrimas a escor. Erem livremente pelo rosto. Eu sou o pai dela. O mundo parou. Luna sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. Pai. Ela tinha um pai. Durante toda a sua vida, Dona Amélia dissera que ela era órfã, que os seus pais tinham morrido, que não tinha ninguém. Isto é mentira? Luna sussurrou, a voz fraca, o meu pai morreu. A minha mãe disse da sua mãe mandou-me embora. Pedro caiu de joelhos, soluçando. A Celeste estava doente, o cancro estava avançado, e ela tinha medo que eu não conseguisse cuidar de você sozinho. Ela fez-me prometer que a deixaria no orfanato, que lhe daria uma chance de ter uma família a sério através da adoção. Não, Luna gritou, a voz rasgou a esquadra. Isto não é verdade. Procurei durante 6 anos. Pedro levantou-se, dando um passo na direção dela, mas policias seguraram-no. A sua mãe não me disse para que orfanato a levou. Eu vasculhei a cidade inteira, orfanato por orfanato, mas nunca a encontrei até hoje, até ver o seu rosto nos jornais. Pusou uma foto do bolso com mãos trêmulas. Era a mesma foto que Luna guardava na sua caixa. Celeste a segurar um bebê, mas nesta versão havia um homem ao lado dela, um homem jovem, a sorrir com os mesmos olhos de Luna. Nunca parei de a procurar, chorou Pedro. Nunca parei de amar. Luna sentiu as pernas falharem. Eduardo o segurou antes que caísse, mas ela tremia tão violentamente que ele teve de se apoiar contra a parede para não cair também. Você abandonou-me, Luna disse, a voz a sair em pedaços partidos. Deixou-me lá sozinha, enquanto essa e as outras crianças eram adotadas. Eu ficava à espera de alguém que nunca veio. Eu procurei. Pedro berrou, a voz rasgada de dor. Perdi o meu emprego à sua procura. Dormi nas ruas à sua procura. Quase morri à sua procura. Mas a sua mãe, ela escondeu-a tão bem. Senhor Martins, o delegado Maurício interveio. Tem como provar que é o pai da menina? Tenho. Pedro pusou uma pasta amas. Sada da mochila, certidão de nascimento, documentos de casamento com a Celeste, fotos, tudo. Guarde tudo, porque sabia que um dia encontraria a minha filha. Maurício pegou nos documentos e examinou-os. O rosto ficou sério. Isto parece legítimo. Vou precisar confirmar. Mas não. Luna gritou. Ele não é o meu pai. O meu pai morreu. A minha mãe disse. A sua mãe mentiu. Querida, disse Pedro suavemente, dando mais um passo. Os policias libertaram quando Maurício acenou. Ela mentiu porque estava a morrer e com medo. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui e nunca mais a vou deixar. Luna olhou para Eduardo, os olhos a implorar por ajuda. E Eduardo, vendo o terror absoluto no rosto daquela menina que mudara a sua vida, tomou uma decisão. Ela fica comigo. Todos na esquadra viraram-se para ele, com todo o respeito. Senhor Mascarenhas, disse Maurício, mas o senhor não tem autoridade legal sobre a criança. Se este homem é realmente o pai, então façam os exames, ADN, o que for necessário. Eduardo segurou Luna mais perto, mas até termos a certeza absoluta, ela fica sob a minha proteção. Alguém acabou de tentar matar-nos. Acham que vê ou entregar esta menina a um estranho. Eu não sou um estranho. Pedro gritou. Eu sou o pai dela. Então prove. Eduardo rugiu de volta. Mas até provar, ela fica comigo. Fim da discussão. O silêncio que caiu era tenso, perigoso. Pedro e Eduardo encaravam-se como 2 animais prontos para atacar. Luna estava no meio, o coração a partir-se em pedaços cada vez menores. Foi então que uma mulher entrou na esquadra. Valentina Cortes. Estava diferente. O fato perfeito estava amassado. O cabelo estava solto. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Eduardo, disse ela, a voz quebrada, preciso de falar consigo. É sobre o Cristiano. É sobre o acidente. Eu fiz algo terrível. Eduardo ficou rígido. O que fez? Valentina? Ela olhou à volta.
vendo. Todos os olhos sobre ela. Policias, testemunhas, câmaras de segurança a gravar. Tudo. Respirou fundo e começou a falar. Cada palavra saía como vidro a ser arrancado da sua garganta. O Cristiano ofereceu-me 10 milhões de reais para o ajudar a destruí-lo. Isto foi há 4 anos. Antes do acidente, lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Eu disse não. Eu juro que disse não. Mas ele descobriu coisas sobre mim. Coisas que podiam destruir-me. E chantageou-me. Que coisas? Maurício deu um passo à frente, a mão a mover-se instintivamente para o distintivo. Eu desviei dinheiro da empresa. Não muito. Apenas o suficiente para pagar dívidas de jogo. Eu ia repor tudo. Eu juro. Mas o Cristiano descobriu e disse que, se eu não o ajudasse, contava-lhe tudo e eu ia para a prisão. Eduardo tremia. Ão de medo, mas de fúria absoluta. O que fez, Valentina? Eu dei informações sobre a sua agenda, sobre onde estaria e quando. Eu não sabia que ele ia causar o acidente. Eu juro por Deus. Que não sabia. Achei que ele ia apenas embaraçá-lo em alguma reunião. Ou algo assim. O meu filho morreu. Eduardo disse. Cada palavra saía como uma sentença de morte. O meu filho morreu porque vó. E vendeu a minha localização a um homem que me odiava. Eu não. Sabia? Valentina caiu de joelhos, soluçando tão violentamente que o corpo sacudia. Quando ouvi sobre o acidente, quando soube que o Bruno morrera, eu quis morrer também. Mas o Cristiano disse que, se eu contasse a verdade, ele matava-me. E eu tive medo. Eu sou uma cobarde. Tive medo. Maurício fez um sinal e 2 policias avançaram, colocando algemas em Valentina. Ela não resistiu. Apenas continuou a chorar, a murmurar perdoa-me repetidamente. Valentina Cortes, disse Maurício oficialmente, está presa por cumplicidade em homicídio e tentativa de homicídio. Tem o direito de permanecer em silêncio, mas Eduardo não estava a ouvir, estava a olhar para Luna e viu que a menina tinha os olhos fechados, as mãos pressionadas contra as têmporas. Luna tocou-lhe suavemente no ombro. O que se passa? Tem alguém aqui? Ela sussurrou, os olhos ainda fechados. Alguém que não devia estar. Alguém que está a mentir. Todos na sala ficaram paralisados. Luna abriu os olhos e estavam diferentes. Já não eram os olhos de uma criança assustada. Eram olhos que viam além, atrás. És dentro. Ela apontou para Pedro. Você não é o meu pai. Pedro ficou branco. Luna, o que está a dizer? Ou tem os documentos? Os documentos são reais. Luna deu um passo na direção dele e Pedro recuou involuntariamente. Mas você não é o Pedro Martins e você matou o Pedro Martins. A esquadra explodiu em gritos e movimento. Policias sacaram das armas. Maurício berrou ordens. Mas o homem que se dizia Pedro foi mais rápido, pusou uma arma escondida e agarrou Luna, pressionando o cano contra a cabeça dela. Ninguém se mexe, gritou ele, a voz perdendo toda a fingida ternura. Paterna agora era fria, calculista, assassina. Ou a Nilda morre aqui mesmo. Eduardo tentou avançar, mas Agnaldo segurou. Patrão, ele vai disparar. Muito esperta, Gerald. Tinha. O falso Pedro rosnou no ouvido dela. Como descobriu? Você tem os olhos errados, Luna disse. A voz estranhamente calma, mesmo com uma arma na cabeça, e não tem a cicatriz. Que cicatriz? A que o meu pai de verdade tinha. A minha mãe contou-me na carta. Ele tinha uma cicatriz no pescoço de quando salva uma criança de um incêndio. Você não tem cicatriz nenhuma. O homem, russe, mas era um riso sem humor. O Cristiano tinha razão. Você é perigosa, vê coisas demais. Sabe coisas demais? Foi o Cristiano que o enviou. Eduardo perguntou, a voz gelada. O Cristiano não paga muito bem para limpar as suas sujeiras. Matei o Pedro Martins de verdade há 3 anos. Ele era apenas um sem-abrigo à procura da filha. Ninguém sentiu a falta. Apertou o cano com mais força contra a cabeça de Luna. E agora vou terminar o que não consegui fazer hoje de manhã. Espere, Eduardo gritou. Deixa a menina e pode levar-me a mim. Sou o que o Cristiano quer. Morto não mais. Agora ele quer os 2 mortos. Você, porque está a ficar forte demais. E ela, porque sabe demais. O dedo dele começou a apertar o gatilho.
Luna fechou os olhos e sussurrou: Pedro, se ainda está aqui, preciso de si agora. O que aconteceu a seguir desafiou qualquer explicação. O homem de repente gritou, soltando Luna e caindo para trás, como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. A arma voou-lhe da mão. Deslizando pelo chão, ele debatia-se no ar, lutando contra algo que ninguém via, a gritar sobre mãos na sua garganta, sobre um homem que não devia estar ali. Tirem-no de cima de mim, tirem-no. Policiais saltaram sobre ele, imobilizando, enquanto ele ainda gritava sobre fantasmas e mãos invisíveis. Luna estava parada no meio do caos, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, porque ela via o homem que a embalara quando era bebê, o homem que tinha os seus olhos, o homem que a procurara até o último suspiro. Pedro Martins, o verdadeiro, estava ali e salvara a sua filha. Obrigada, pai. Luna sussurrou: sinto muito por nunca o ter conhecido. A presença aqueceu a sua volta por um momento, como um abraço final, e depois partiu, em paz, finalmente. Porque cumprir o seu último dever de pai, Eduardo pusou Luna para os seus braços, segurando-a enquanto ela chorava todas as lágrimas que guardara. Lágrimas pela mãe que perdeu, pelo pai que nunca conheceu, pela infância roubada, pela solidão que carregara. Eu estou aqui. Eduardo sussurrou-lhe no cabelo. Você não está má. E sozinha, eu prometo. E enquanto a esquadra explodia em atividade, enquanto o assassino era levado aos gritos, enquanto Valentina chorava na sua cela, enquanto Maurício gritava ordens em todas as direções, uma menina e um homem partidos seguravam-se um ao outro, um a salvar o outro, como sempre fora destinado a ser. Mas lá fora, num carro escuro, Cristiano Bittenker observava através de binóculo. O rosto estava calmo, frio, calculista. Então, a menina realmente tem poderes, murmurou ele, pegando no telefone. Isto muda tudo, disse um número. Aborte a missão de eliminar. Não, quero a menina viva, porque se ela pode falar com os mortos. Sorriu, e era o sorriso de um predador a ver uma presa valiosa. Então ela pode dar-me informações que valem milhares de milhões. A chamada cortou. O verdadeiro jogo apenas começara. E ninguém estava preparado para o que viria a seguir. 3 dias haviam passado desde o ataque na esquadra. 3 dias que mudaram tudo. Eduardo usara o seu exército de advogados para conseguir a guarda temporária de Luna. Com o pai verdadeiro morto e o impostor preso, ela não tinha mais ninguém. Dona Amélia chorara de alívio. Quando soube que Luna teria um lar, mesmo que temporário. Mas o apartamento de cobertura de Eduardo não parecia um lar, parecia um museu, frio, perfeito, intocável. Luna estava sentada no quarto que Eduardo preparara para ela. Era maior do que o orfanato inteiro. Tinha uma cama enorme, um roupeiro cheio de roupas novas que ainda tinham etiqueta, brinquedos caros que ela não sabia como usar. Tudo o que uma criança poderia querer, exceto que Luna não queria nada daquilo. Ela queria acordar no beliche rangente do orfanato, a ouvir a Carolina ressonar no andar de baixo. Queria tomar o pequeno almoço com a Dona Amélia, a queixar-se de que alguém comera todo o pão. Queria brincar no jardim sujo de terra. Ela queria voltar a ser apenas Luna, não a menina milagrosa, não a menina cu. Havia mortos, apenas Luna, mas isso nunca mais seria possível. A batida na porta tirou dos pensamentos. Eduardo entrou, ainda apoiado na bengala, mas a andar com muito mais firmeza do que dias atrás. Usar a roupa casual pela primeira vez desde que Luna o conhecera. Calças de fato de treino e uma t-shirt simples. Parecia mais humana assim. Não dormiu? Perguntou, notando que a cama continuava perfeitamente arrumada. É muito macia, Luna respondeu. A fundo. Eduardo sorriu ligeiramente e sentou-se na beira da cama, fazendo o colchão Sidan. Ou também não consegui dormir nas primeiras noites aqui, depois do acidente, quando saí do hospital. Este apartamento parecia uma prisão de luxo. O senhor está a andar melhor? Estou. Consegui dar 20 passos ontem, sem parar. Olhou para as próprias pernas com algo próximo de espanto. Os médicos estão a chamar de milagre. Dizem que é impossível, que vai contra tudo o que sabem sobre lesões medulares. Não, é milagre, disse Luna.
É escolha. O senhor está a escolher curar. Por sua causa, Eduardo estendeu a mão e tocou-lhe suavemente no topo da cabeça. Deu-me algo que não tinha treza. Nos esperança, Luna sentiu as lágrimas a queimarem-lhe os olhos. Mas eu não consegui salvar o meu pai, o de verdade. Ele morreu à minha procura e eu nem sabia que ele existia. Ele alvou-a. No final, quando mais importou, ele estava lá. Eduardo limpou uma lágrima que escorria pelo rosto dela, e tenho a certeza de que ele está em paz agora, porque viu que está segura onde estou. Luna olhou para ele com olhos assustados. Aquele homem, o Cristiano, ele ainda está aí fora, e agora sabe sobre mim, sobre o que posso fazer. Eduardo ficou tenso. Eu não vou deixar ninguém magoar. Lá está seguro aqui. Ninguém está seguro do Cristiano Bittencourt. Uma voz disse da porta. Ambos viraram-se. Maurício Tavares, o delegado, estava ali com uma expressão sombria que fazia o seu rosto pálido. 10 anos mais velho. Como é que entrou? Eduardo levantou-se, instintivamente colocando-se entre Maurício e Luna. O seu porteiro conhece-me. Deixou-me subir. Maurício entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Precisamos de falar sobre coisas que não posso dizer oficialmente. O que se passa? Maurício pusou um envelope do casaco e atirou-o para a cama. Abra. Eduardo abriu com mãos trêmulas. Dentro havia fotos. Fotos do Cristiano a entrar e a sair de prédios governamentais. Fotos dele a apertar a mão a políticos, juízes, delegados. E no eu de tudo. Fotos de transferências bancárias, milhões a mudar de mãos. O Cristiano comprou metade do sistema, disse Maurício, a voz carregada de nojo. Juízes, promotores, policias. Ele tem gente em todos os níveis. Por isso nunca foi preso pelo acidente. Por isso as investigações sempre davam em nada. Tem essas provas? Pode prendê-lo? Eu não posso. Maurício bateu no distintivo no peito. O meu chefe está nestas fotos, o chefe do meu chefe também. Se eu mover um dedo, sou eu que acabo morto num acidente. Então, por que está a mostrar-me isto? Porque você tem algo que o Cristiano quer, e enquanto te ver, tem poder de negociação. Maurício olhou para Luna. A menina, ele já não a quer matar, quer usar lá. Luna sentiu um calafrio a percorrer-lhe a espinha. Usar-me? Como? O Cristiano perdeu alguém há muitos anos. A filha dele, a Helena, tinha 7 anos quando morreu de leucemia. Ele nunca recuperou. Maurício sentou-se numa cadeira, parecendo exausto. Há rumores de que ele procura médiums, pessoas que alegam falar com mortos, paga fortunas por sessões, mas nunca acreditou em nenhum até ver-se. Ele quer que eu fale com a filha dele. Luna perguntou, a voz a sair pequena. Não apenas isso. O Cristiano tem inimigos, muitos inimigos, e muitos estão mortos. Se você realmente pode comunicar com os mortos, Maurício deixou a frase no ar. Ele quer informações? Eduardo completou. Entendendo? Segredos que as pessoas levaram para a campa, passwords de cofres, localização de dinheiro escondido, provas enterradas, exatamente. E, com o seu dom, Luna, o Cristiano poderia tornar-se intocável. Ninguém poderia esconder nada dele, nem na vida, nem na morte. Luna estava a tremer. Eu não vou fazer isso. Não vou usar o meu dom para ajudar um homem mau. Eu sei que não vai, disse Maurício. Por isso vim aqui avisar. O Cristiano vai tentar apanhá-la, não pela força, mas por manipulação. Ele oferecer coisas que você quer muito. Não há nada que eu queira. Dele lá, sim. Maurício olhou para ela com algo próximo de pena. Ele vai oferecer respostas sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre por que tem este dom. O Cristiano coleciona informações há décadas. Se há segredos sobre a sua família, ele tem. Luna ficou paralisada. A tentação era como uma serpente a enrolar. E a volta do seu coração, saber mais sobre a sua mão, entender por que ela mentira sobre o Pedro, descobrir a verdade sobre a sua linhagem de mulheres que viam além do véu. Não cai nessa. Eduardo disse firmemente, ajoelhando-se à sua frente. Não importa o que ele ofereça. Não vale a sua alma. Sua mãe deixou-lhe uma carta. Eduardo segurou-lhe o rosto com ambas as mãos.
seu pai salvo. Ah, mesmo depois de morto, eles deram-lhe tudo o que precisava de saber. Que é amada, que é especial, que tem um propósito. O resto é apenas detalhe. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luna. Eu queria entender por que porque tenho de carregar isto. Porque você é forte o suficiente. Eduardo puxou-a para um abraço, mais forte do que qualquer criança devia ser. E eu sim, tô muito por isso, mas eu prometo, você não vai carregar sozinha. Não mais. Maurício observava a cena em silêncio. Depois de um momento, dirigiu-se à porta. Há mais uma coisa que precisam. De saber? O quê? Eduardo perguntou, sem largar Luna. O impostor, o que se fez passar pelo Pedro, está morto. O ar saiu da sala. Como? Suicídio na cela. É o que vão dizer oficial. Mente, Maurício tinha nojo na voz, mas havia marcas de luta. Alguém entrou na cela dele e garantiu que ele nunca falaria. O Cristiano Stalin para as provas e a Valentina também está em risco. Ela sabe demais. Maurício abriu a porta. Mantenham-se seguros. E Luna, não atenda o telefone a números desconhecidos. Ele vai ligar. E quando ligar, vai saber exatamente o que dizer para quebrar. Saiu, deixando um silêncio pesado para trás, 2 horas depois. O telefone do apartamento tocou. Eduardo atendeu. Estou, senhor Mascarenhas. Finalmente, a voz do outro lado era suave, educada, quase calor. Osa, o meu nome é Cristiano Bittencourt. Acho que precisamos de falar. Eduardo sentiu o sangue gelar. Fez sinal a Luna para ficar quieta. Não tenho nada para falar consigo. Ah, mas tem uma proposta. Uma que pode beneficiar ambos. Você matou o meu filho. Foi um acidente lamentável. Mas um acidente. Não havia remorso na voz de Cristiano. Apenas frieza calculista. Mas posso compensá-lo generosamente. Não há dinheiro no mundo que... Não estou a falar de dinheiro. Cristiano interrompeu. Estou a falar de respostas sobre o acidente. Sobre por que aconteceu. Onde aconteceu. Sobre as últimas palavras que o seu filho disse. As que ninguém, além dele, ouviu. Eduardo ficou paralisado. O Bruno morreu no impacto. Não houve últimas palavras. Houve 3 palavras que ele sussurrou enquanto a vida lhe escapava. 3 palavras que eu posso dizer-lhe se você me dar algo em troca. Como é que sabe disso? A voz de Eduardo estava quebrada, porque eu estava lá, no caminhão, e eu ouvi. Cristiano deixou as palavras pairaram no ar como veneno. Então, o que me diz? Uma conversa. Apenas nós 3. Você, eu e a menina especial que as tem. Aí consigo. Vá para o inferno. Eventualmente. Mas antes. Dou-lhe 24 horas para reconsiderar. Disse Cristiano calmamente. Porque se não aceitar a minha proposta bem, a pequena Luna não ser a única com dons especiais que vou procurar. Há outros. E alguns deles não têm um protetor tão delicado como você. A linha ficou muda. Eduardo deixou o telefone cair da mão até rima violentamente. O que é que ele disse? Luna perguntou, assustada. Eduardo não respondeu imediatamente. Estava a lutar com demônios internos. A tentação de saber as últimas palavras de Bruno era como um gancho enterrado no seu coração, a puxar, a rasgar, a sangrar. Ele quer você. Eduardo disse finalmente. Está a oferecer algo que ele sabe que eu quero desesperadamente. As últimas palavras do Bruno. Eduardo anuiu, lágrimas silenciosas a escorrerem. Eu sempre me perguntei se ele sabia que eu estava ali, se ele me perdoou, se ele sentiu dor. Essas perguntas torturam-me todas as noites. Lá, aproximou-se e pegou na mão de Eduardo. Eu posso dizer-lhe as últimas palavras dele. Eu posso perguntar. Fechou os olhos. Bruno, se estás aqui, o teu pai precisa de S. O apartamento ficou em silêncio. Eduardo mal respirava. Os olhos fixos em Luna, à espera, a implorar. Luna abriu os olhos e havia lágrimas neles, mas também um sorriso. Ele disse, N, não foi culpa tua, pai. A morte. Eduardo desmoronou, caiu de joelhos, soluçando com uma intensidade que sacudia todo o seu corpo. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação, de perdão, de um peso finalmente retirado dos seus ombros.
Luna ajoelhou-se ao lado dele, segurando-o enquanto ele chorava. E, pela primeira vez desde que se conheciam, era ela consolá-lo. Você não precisa do Cristiano, sussurrou ela. Nunca precisou. As respostas que procurava estiveram sempre aqui, no coração, na fé, no amor que nunca morreu. Eduardo o abraçou com força. Obrigado, obrigado por me libertar. Mas no momento de maior vulnerabilidade, nenhum deles percebeu a pequena luz vermelha a piscar no canto do teto. Uma câmara do outro lado da cidade. Cristiano assistia a cena num monitor e sorria. Perfeito, murmurou. Agora sei exatamente como quebrá-los. Pegou no telefone novamente. Prepare a operação. Amanhã a menina será minha e o Eduardo Mascarenhas vai aprender que o amor é a maior fraqueza de todas. A última batalha estava prestes a começar e ninguém sairia ileso. O amanhecer pintava o céu de laranja quando Luna acordou com um pressentimento terrível. Algo estava errado. Ela levantou-se da cama enorme e caminhou até a sala. Eduardo estava ali, de pé diante da janela, sem a bengala, completamente sozinho. Apenas ele e as próprias pernas a sustentaram. Senhor Eduardo, chamou ela suavemente. Ele virou-se e Luna viu que havia lágrimas no seu rosto, mas também determinação. Consegui, disse ele, a voz a quebrar de emoção. Andei da cama até aqui, sozinho, sem bengala, sem apoio, pela primeira vez em 3 anos. Eu estou realmente de pé. Luna correu até ele e ele apanhou-a nos braços, girando-a no ar. Ambos riam e choravam ao mesmo tempo, celebrando um milagre que os médicos disseram ser impossível. Mas o momento foi interrompido por uma batida violenta na porta. Eduardo o colocou lá atrás de si quando a porta foi. Não eram bandidos, eram policias, 6 deles, armados até os dentes. Eduardo Mascarenhas, o oficial à frente, disse: está preso por suspeita de fraude fiscal, branqueamento de capitais, manipulação de mercado. O quê? Eduardo avançou, mas armas foram apontadas para ele. Isto é absurdo. Quem deu essa ordem? O juiz Ferreira Bastos. O polícia mostrou o mandado. Luna sentiu o coração apertar. Aquele nome estava nas fotos que Maurício mostrara. Um dos juízes comprados pelo Cristiano e a menina. Outro polícia apontou para Luna. O mandado diz que ela deve ser levada para um abrigo temporário até a situação ser resolvida. Não, Eduardo gritou, tentando alcançar Luna, mas foi brutalmente algemado. Ela fica comigo. Eu tenho a guarda temporária que acaba de ser revogada. O polícia pegou em Luna pelo braço e ela gritou: largue-a. Eduardo lutava traz algemas, as pernas ainda fracas, quase o fazendo cair. Ela está sob a minha proteção, mas foi inútil. Luna foi arrastada para fora do apartamento, os seus gritos ecoaram pelos corredores enquanto Eduardo era levado na direção oposta, no resto do chão. Em vez de uma viatura policial, havia uma limusine preta e Cristiano Bittencourt estava encostado a ela, a sorrir. Olá, Luna, disse ele, gentilmente, como se fosse um tio querido. Finalmente nos conhecemos. Luna tentou correr, mas os policias, na verdade, capangas do Cristiano seguraram-na. Cristiano fez um sinal e eles soltaram-na, mas bloquearam todas as rotas de fuga. Não precisa ter medo. Cristiano ajoelhou-se à altura dela. Não vou magoá-la. Na verdade, tenho um presente para si. Estendeu uma foto. Luna pegou nela com mãos trêmulas. Era sua mãe, Celeste, mas não sozinha. Ela estava num laboratório, cercada de equipamento médico, e ao lado dela estava um homem que Luna não reconhecia. Sabe quem é este homem? Cristiano perguntou. É o meu irmão, Marcelo Bittencourt. Ele era cientista, estudava fenômenos paranormais, capacidades extrasensoriais, e a sua mãe era assistente dele. Luna ficou-se congelada. Mentira, verdade. A sua mãe não nasceu com o dom, Luna. Ela foi submetida a experiências, drogas experimentais que expandem as capacidades cerebrais, e quando ficou grávida se Cristiano sorriu, as drogas estavam no seu sistema. Você não herdou um dom, foi criada com ele. Mentira, Luna gritou, atirando a foto ao chão.
o seu pai biológico, N. Não era o Pedro Martins. Cristiano continuou implacável. Era o meu irmão, Marcelo. Ele morreu no mesmo acidente de laboratório que fez a Celeste fugir. Ela escondeu-a porque tinha medo do que você poderia tornar-se, do que eu poderia fazer consigo se descobrisse. Luna tremia violentamente. Por que está a contar-me isto? Porque você merece a verdade e porque quero fazer-lhe uma proposta. Cristiano levantou-se. Venha trabalhar comigo. Use o seu dom para ajudar pessoas que perderam entes queridos e querem apenas uma última chance de dizer adeus. Vou pagar-lhe generosamente. Vou dar-lhe tudo o que sempre quis. Uma família, um propósito. Respostas. Você matou o filho do Eduardo? Luna disse, lágrimas a escorrer. Você destruiu vidas. Por que é que eu o ajudaria? Porque se não ajudar, Cristiano pegou no telemóvel e mostrou um ecrã. Era uma câmera de segurança. Valentina Cortes estava numa cela sozinha e 3 homens entravam com facas. Com uma palavra minha, eles matando-a, lentamente, dolorosamente. Disse Cristiano calmamente, ela é uma traidora, merece morrer, mas posso poupá-la se você concordar em ajudar-me. Luna olhou para o Equir. Depois para Cristiano, depois para os próprios pés. Tudo o que ela sempre quisera era usar o seu dom para ajudar, mas não assim, não para um monstro. E se eu me recusar, a Vale. Antina morre. O Eduardo vai para a prisão por crimes que eu inventei. E você volta para o orfanato, sozinha, outra vez. Cristiano inclinou a cabeça. Ou você aceita? A Valentina vive. O Eduardo ou ele apertado. E você finalmente descobre toda a verdade sobre quem realmente é. Era a escolha impossível, salvar estranhos ou salvar-se a si mesma. Luna fechou os olhos e, pela primeira vez desde que sua mãe morrera, ela orou a sério. Mãe, se está a ouvir-me, diga o que fazer. Foi então que sentiu uma presença quente a envolvê-la, e não era só a sua mão, era o seu pai verdadeiro, Pedro, era o Bruno, eram todas as almas que ela ajudara a encontrar paz. E todos eles sussurravam a mesma coisa, asterisco seu N, ponto asterisco, ele o N abriu os olhos, e havia uma clareza neles que fez Cristiano dar um passo atrás involuntariamente. Não, disse ela simplesmente, não. Cristiano franziu o sobrolho. Está disposta a deixar a Valentina morrer? A Valentina fez escolhas mais que custaram a vida de uma criança. Luna disse, a voz firme apesar das lágrimas. Não cabe a mim salvá-la ou condená-la. Isso cabe a ela. E a Deus, então, o Eduardo vai apodrecer na prisão. Se for onde ele precisa estar para aprender algo, então é onde ele deve estar. Mas eu não vou ser a sua ferramenta. Não vou usar o meu dom para alimentar a sua ganância. Cristiano ficou vermelho de raiva. Vó, é apenas uma criança. Não tem escolha. Sempre temos escolha. Luna deu um passo na direção dele e Cristiano recuou. E eu escolho acreditar que o bem vence, mesmo quando parece impossível. Especialmente quando parece impossível. Foi então que os verdadeiros policiais chegaram. Maurício Tavares saiu de uma carrinha, seguido por uma equipe de federais. Apontou para Cristiano e gritou, Cristiano Bittencourt está preso. Cristiano pestanejou, confuso. Como? Subestimou-nos, disse Maurício. Algemandou pessoalmente. Nem todos somos comprados. Alguns de nós ainda acreditamos. Essa na justiça. E quando Eduardo percebeu que havia uma câmara no apartamento dele, ligou-me, deixámo-lo fazer a sua jogada, gravar a sua confissão, dar-nos tudo o que precisávamos. Os capangas de Cristiano tentaram fugir, mas foram rapidamente capturados. Eduardo saiu de outra viatura, finalmente livre. Correu até Luna e apanhou-a nos braços, segurando-a como se nunca fosse a largar. Você sabia, Luna? Perguntou, olhando nos olhos dele. Sobre a câmara, descobri durante a noite e tive de fazer a coisa mais difícil da minha vida. Eduardo tinha lágrimas nos olhos. Tive de confiar que você seria forte o suficiente para resistir. E você foi. Você foi mais forte do que qualquer adulto que conheço. Cristiano estava a ser atirado para a viatura, mas gritou uma última vez: tudo o que eu disse é verdade. Sobre a sua mãe. Sobre você ser uma experiência. Luna olhou para ele.
e sorriu. Não um sorriso cruel, mas um sorriso de paz. Não importa como N. Assim, importa o que escolho fazer com o dom que tenho. E eu escolho usá-lo para o bem, sempre. Cristiano gritou de frustração enquanto era levado. Maurício aproximou-se de Eduardo e Luna. A Valentina sobreviveu. Os homens foram interceptados antes de entrarem na cela. Ela vai responder pelos seus crimes, mas vai viver. E as acusações contra mim? Eduardo perguntou. Forjadas. Já foram retiradas. O Cristiano cometeu o erro de fazer ameaças específicas na chamada gravada. Maurício sorriu ligeiramente. Ele está acabado. E metade do sistema corrupto vai cair com ele. Semanas passaram. O julgamento de Cristiano foi rápido e decisivo. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Valentina apanhou 10 anos, mas com possibilidade de liberdade após 5 por golpe. Com as investigações, Eduardo conseguiu a adoção definitiva de Luna, não mais temporária. Real, legal, permanente. O apartamento de cobertura foi vendido. Eles mudaram-se para uma casa mais pequena, mais acolhedora, com um jardim onde Luna podia plantar ervas como fazia no orfanato. Eduardo voltou a trabalhar, mais diferente, mais gentil, mais compassivo. Usou a sua fortuna para reformar o jardim das acácias e criar um fundo para ajudar outras crianças. O orfanato ganhou o nome de Casa Celeste Pedro, em homenagem aos pais de Luna. Dona Amélia visitava toda semana, trazendo a Carolina, o Mateias, a Beatriz e as outras crianças, para brincarem com Luna. E Luna continuou a ver os que partiram, mas agora com propósito. Ela ajudava famílias a encontrarem paz, sem cobrar nada, apenas abrindo portas entre mundos para que o amor pudesse fluir em ambas as direções. Numa manhã ensolarada, Luna estava no jardim quando Eduardo se aproximou. Já não usava bengala, não precisava. As pernas estavam completamente curadas. Luna, tem alguém aqui para ver. Luna virou-se e viu uma mulher à porta. Tinha cabelos grisalhos e olhos gentes. E havia algo nela que parecia familiar. Olá, Luna, a mulher disse com voz suave. O meu nome é Helena. Eu era irmã da sua mãe, a sua tia. Luna ficou paralisada. Eu tenho uma tia. E tios. E primos. Uma família inteira que a sua mãe afastou para proteger. Helena tinha lágrimas nos olhos quando a vi nas notícias. Eu soube que era você. Levei tempo para juntar coragem. Eu queria que soubesse que tem família. Sempre teve. Luna olhou para Eduardo, que sorria encorajadoramente. Então, ela correu para os braços de Helena e, pela primeira vez, abraçou-a. Quem que partilhava o sangue da sua mão? O Cristiano mentiu. Sobre muitas coisas, Helena sussurrou-lhe no cabelo. A sua mãe nunca foi cobaia. Ela tinha o dom naturalmente, assim como a sua avó. E eu também tenho. Ele tentou manipulá-la, querida, mas você foi forte demais. Luna chorou de alívio. Ela não era uma experiência, era apenas ela, Luna, com um dom que corria nas suas veias através de gerações de mulheres fortes. Naquela noite, Luna estava no seu quarto quando sentiu uma presença familiar. Bruno estava ali, a brilhar suavemente. Você veio despedir-se? Luna disse, não como pergunta. O espírito do menino anuiu. O meu pai está curado, não apenas o corpo, o coração. Ele já não precisa de mim preso aqui. Ele vai ter saudades suas para sempre. Eu sei, mas eu estarei sempre com ele. Só não mais preso. Estarei livre, feliz, à espera. Luna sentiu as lágrimas. Obrigada por me ajudar a salvá-lo. Não, obrigado por me deixar ir. E com um último sorriso, Bruno desapareceu. Não para o vazio, mas para a luz. Luna foi até a sala, onde Eduardo lia um livro. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Ele foi-se, disse ela, suavemente. Eduardo entendeu imediatamente. Lágrimas formaram-se nos seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de paz. Ele está bem, Luna disse. Está feliz, livre e orgulhoso de si. Eduardo abriu os braços e Luna aconchegou-se neles. Pai e filha, não de sangue, mas de escolha. Isso era mais forte do que qualquer ADN. Luna, Eduardo disse depois de um longo silêncio.
sabe que não precisas. Ar o seu dom se não quiser, né? Pode ser apenas uma menina. Brincar, estudar ou viver. Eu sei, Luna sorriu, mas eu quero ajudar, porque esse é o meu propósito, não porque alguém ame. E forçou, mas porque eu escolho. Então, vou estar ao seu lado, sempre. Eu sei, porque você também escolheu. Escolheu levantar-se, escolheu perdoar, escolheu amar outra vez. Eduardo beijou-lhe o topo da cabe. A menina mais sábia que já conheci. Meses passaram em paz. Luna voltou à escola, fez amigos, viveu como uma criança devia viver. Mas aos fins de semana, ela e Eduardo visitavam hospitais, lares, ajudando pessoas a encontrarem paz antes de partir. Eduardo reconstruiu a sua empresa sobre bases éticas. Muitos funcionários que despedira cruelmente foram recontratados. Ele pediu perdão publicamente pelos anos de dureza e todas as noites, antes de dormir, ele entrava no quarto de Luna, sentava-se na beira da cama e eles agradeciam. Agradeciam pelas escolhas difíceis, pelos milagres impossíveis, pela segunda chance que ambos receberam. Pai, Luna disse uma noite. Ela começara a chamá-lo assim naturalmente e ele chorava de felicidade todas as vezes. Sim, minha filha, acha que o Bruno está orgulhoso de nós? Eduardo olhou para o teto, como se pudesse ver através dele até ao céu. Tenho a certeza, assim como a sua mãe e seu pai, eles estão todos orgulhosos. Acha que um dia vamos vê-los outra vez. Tenho a certeza, mas não hoje. Hoje temos uma vida inteira para viver. Luna sorriu e fechou os olhos. Eduardo apagou a luz, mas antes de sair, sussurrou. Obrigado por me salvar, Luna. Devolveu-me não apenas as pernas, mas a minha humanidade. Na escuridão do quarto, Luna sussurrou de volta. Deu-me uma família, estamos quites. E enquanto a cidade dormia, duas almas que haviam sido partidas, remendadas com fios de dor e esperança, descansavam em paz, porque haviam aprendido a lição mais importante, que a cura não vem de mãos mágicas ou poderes sobrenaturais, vem da escolha. A escolha de perdoar, a escolha de amar, a escolha de se levantar, mesmo quando tudo diz para desistir, e que os milagres acontecem não porque uns são fáceis, mas porque pessoas corajosas se recusam a parar de acreditar, mesmo quando o mundo inteiro ri, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando andar parece impossível, elas escolhem tentar. E às vezes, apenas às vezes, o impossível acontece.